Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos. Sou biólogo de formação e explorador urbano por paixão. Nos últimos 8 anos, documentei mais de 200 locais abandonados pelo Brasil inteiro. Hospitais psiquiátricos desativados, fábricas falidas, casarões coloniais em ruínas, túneis esquecidos. Meu canal no YouTube tem quase 500 mil de inscritos que acompanham cada expedição. Eu sempre fui o cara da ciência, o cara dos fatos, o cara que explica racionalmente cada fenômeno estranho que aparece nesses lugares. Barulho inexplicável, vento entre as frestas, sombra estranha, jogo de luz e arquitetura, sensação de presença, psicologia do medo e ambientes opressivos. Eu não acreditava em nada que não pudesse ser medido, testado, comprovado. Fantasmas, assombrações, energias espirituais, tudo lixo pseudocientífico para mim. Minha namorada, Beatriz, sempre ria da minha teimosia. Rafael, você é tão fechado que se Deus aparecesse na sua frente, você ia pedir o RG dele. Eu dava de ombros. Funcionava para mim. Foi em julho de 2024 que recebi uma mensagem no Instagram de um senhor chamado João Batista, morador de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Ouro. A mensagem dizia: Rapaz, tem uma gruta aqui perto que ninguém entra faz mais de 100 anos. Meu avô contava que tinha uma capela lá dentro, mas a entrada desmoronou em 1910. E nunca mais ninguém conseguiu entrar. Semana passada teve um deslizamento de terra e abriu de novo. Você não quer vir ver? Respondi na mesma hora. Grutas com capelas antigas eram ouro para o meu canal. História, mistério, aventura, tudo junto. Marquei a viagem para o fim de semana seguinte. Chamei meu parceiro de expedições, Tiago, um cinegrafista maluco que topava qualquer parada. A gente se preparou. Capacetes com lanternas LED, câmeras GoPro, equipamento de escalada, medidor de gases, kit de primeiros socorros, tudo profissional, tudo seguro, tudo documentado. Chegamos em Santa Rita do Ouro numa sexta-feira à tarde. A cidade era daquelas que tem uma rua principal só, igreja barroca no centro, casas coloniais com janelas azuis, gente sentada na calçada tomando café e olhando a vida passar devagar. João Batista nos esperava na praça, um senhor de uns 70 anos, magro, pele curtida de sol, chapéu de palha na cabeça. Apertou nossa mão com força e disse: Vocês vieram mesmo. Pensei que ia achar que eu era doido. Sorri. A gente vê coisa mais doida que isso toda semana, seu João. Ele nos levou até a beira da cidade, onde começava o mato fechado da Serra da Piedade. O caminho era íngreme, pedregoso, cheio de espinhos e cipó. Tiago reclamava o tempo todo, câmera na mão, suando que nem um cavalo. Depois de uns 40 minutos de subida, João parou e apontou. Tá ali. A entrada da gruta era uma fenda irregular na rocha, meio escondida por samambaia gigante e trepadeiras que pareciam tentáculos verdes. Pedras soltas e terra fresca ao redor mostravam que realmente tinha acontecido um deslizamento recente. O ar que saía de dentro era gelado, úmido, carregado de um cheiro de mofo, pedra molhada e algo mais que eu não conseguia identificar. Algo antigo, algo parado no tempo. Acendi minha lanterna de cabeça e iluminei a entrada. A abertura tinha cerca de 1,5 m de altura, obrigando a gente a entrar agachado. Seu João, o senhor não vem com a gente? Ele balançou a cabeça firme. Não, rapaz. Eu já sou velho demais para entrar em lugar que foi fechado pela natureza. Se fechou, foi por algum motivo. Mas vocês são jovens, são corajosos. Só tomem cuidado. Meu avô dizia que aquela gruta é diferente. Tiago olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Eu dei de ombros. Diferente como, seu João? Ele coçou a barba grisalha. Ele nunca soube explicar direito. Só dizia que era um lugar protegido, que tinha algo lá dentro que não envelhecia. Anotei mentalmente para usar essa fala na edição do vídeo. Ouro puro para engajamento. Entramos. A temperatura caiu imediatamente uns 10 graus. A umidade grudava na pele, e cada respiração formava uma nuvem de vapor. O chão era irregular, cheio de pedras soltas e poças d'água que refletiam nossas lanternas. O teto gotejava constantemente, criando um som de pingos que ecoava pelas paredes de pedra calcária. Estalactites desciam como dentes de uma boca gigante, e estalagmites subiam para encontrá-las, formando colunas naturais em alguns pontos. Avançamos devagar, testando cada passo. Tiago filmava tudo, os ângulos dramáticos, os jogos de luz e sombra, minha narração técnica sobre formação geológica e preservação de ambientes selados. Galera, reparem como o ar aqui é denso. Isso indica que essa gruta ficou realmente fechada por muito tempo. Não tem circulação de ar externo, não tem interferência humana recente. Tudo que encontrarmos aqui vai estar exatamente como foi deixado em 1910. Depois de uns 20 minutos caminhando em túnel estreito, quase rastejando em alguns pontos, o espaço se abriu. Entramos numa câmara ampla, uns 8 metros de altura,
talvez 15 de diâmetro, e foi aí que vimos. No centro da câmara, sobre uma formação rochosa natural que parecia um altar, coberta por uma fina camada de poeira branca de calcário, estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não era grande, uns 60 centímetros de altura, feita de terracota escura. Mas mesmo com a camada de pó, dava para ver que ela estava intacta, perfeita, brilhando. Meu coração acelerou. Tiago sussurrou: "Cara, isso não é possível." Me aproximei devagar, cada passo ecoando na câmara silenciosa. Tirei a mochila, peguei minha lanterna auxiliar e iluminei a imagem de perto. A camada de poeira era finíssima, translúcida, e por baixo dela, a imagem brilhava com uma intensidade que não fazia sentido. Terracota não brilha. Terracota envelhece, racha, descasca, mancha com umidade. Mas aquela imagem estava absolutamente perfeita. A pintura do manto azul estava vibrante como se tivesse sido aplicada ontem. O dourado da coroa refletia minha lanterna com nitidez. Os traços do rosto eram suaves, delicados, preservados em cada detalhe. "Tiago, vem ver isso." Ele se aproximou, câmera na mão, e focou na imagem. Ficou em silêncio por uns segundos longos. "Rafael, isso é impossível. 100 anos de umidade constante, temperatura baixa, gotejamento. Qualquer material orgânico deveria estar destruído. Madeira apodrece, metal oxida, cerâmica racha." Eu concordei, a mente já trabalhando nas explicações possíveis. Talvez seja um material especial, alguma técnica de vitrificação que a gente não conhece, ou talvez a composição mineral da água aqui tenha criado uma camada protetora. Mas mesmo enquanto eu falava, uma parte de mim sabia que estava forçando a barra. Olhei ao redor da câmara. Havia restos de velas derretidas em nichos nas paredes, completamente cobertas de mofo verde escuro. Fragmentos de madeira podre que um dia devem ter sido bancos ou ajoelhadores. Pedaços de tecido desintegrado, provavelmente de toalhas de altar, transformados em pasta marrom grudada na pedra. Tudo ao redor deteriorado, destruído pelo tempo. Tudo menos a imagem. Me ajoelhei para olhar a base onde ela estava apoiada. Era uma formação de pedra natural, mas tinha sinais de que alguém tinha trabalhado ali, alisado a superfície, criado uma espécie de nicho. E gravado na pedra, quase apagado pela erosão mas ainda legível, estava uma inscrição: Capela de Nossa Senhora Aparecida, 1889, protegida pela fé do povo. Peguei meu medidor de umidade e testei o ar ao redor da imagem. 92% de umidade relativa. Absolutamente hostil para a preservação de qualquer material poroso. Testei a temperatura. 13 graus Celsius. Constante, provavelmente, considerando que estava num ambiente selado. Condições perfeitas para degradação acelerada. E ainda assim, ali estava ela, intacta. Tiago estava filmando tudo, mas percebi que a mão dele tremia levemente. "Cara, eu tô sentindo uma parada estranha aqui. Não é medo, não é frio. Não sei explicar. É como se tivesse alguém olhando para a gente." Revirei os olhos. "É o efeito psicológico de ambiente fechado, Tiago. A gente já conversou sobre isso 1000 vezes. Mas no fundo, eu também sentia uma presença, uma atenção, algo nos observando com curiosidade, ou talvez com expectativa." Balancei a cabeça, afastando o pensamento irracional. Tinha que documentar aquilo direito, coletar amostras, fazer análises, ciência, fatos, não sensações. Passamos as próximas 3 horas documentando absolutamente tudo. Tirei centenas de fotos de todos os ângulos. Tiago gravou, takes completos, zoom in e zoom out. Detalhes da pintura, da base, do ambiente ao redor. Coletei amostras da poeira que cobria a imagem, do mofo das velas, da água que gotejava das estalactites. Medi pH, temperatura, umidade em diversos pontos da câmara. Tudo indo para o relatório científico que eu sempre fazia depois das expedições. Mas algo continuava me incomodando. Peguei minha câmera térmica, um equipamento caro que eu tinha comprado recentemente, para detectar variações de temperatura que poderiam indicar estruturas ocultas ou problemas estruturais. Apontei para a imagem e quase deixei o equipamento cair. A imagem estava mais quente que o ambiente. Não muito, apenas 1,5 graus Celsius de diferença. Mas em um ambiente tão estável quanto aquele, essa variação era impossível. Não tinha fonte de calor, não tinha luz solar, não tinha nada que pudesse aquecer aquele objeto. "Tiago, olha isso." Mostrei a leitura térmica para ele. Ele franziu a testa. "Erro do equipamento?" Testei em outros pontos da gruta. O equipamento funcionava perfeitamente, mostrando a temperatura esperada em todos os lugares, menos na imagem. "Não faz sentido", murmurei. "Não tem fonte de calor, não tem reação química, não tem nada. De onde vem esse calor?" Tiago ficou quieto, olhando para a imagem com uma expressão estranha. "E se não for de onde vem, mas do que mantém?" Olhei para ele, confuso.
O que você quer dizer? Ele deu de ombros, claramente desconfortável. Cara, eu não sei. É só uma sensação. Como se ela estivesse viva de alguma forma. Não viva tipo biológica, mas presente, ativa. Ri, mas foi um riso forçado. Você tá ficando místico agora, Tiago? Próximo passo é me dizer que tem energia espiritual aqui. Ele não riu. Só continuou olhando para a imagem, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo que nunca tinha visto nele: medo respeitoso. Decidi ignorar e continuar com o trabalho. Quando fui coletar a amostra da poeira que cobria a imagem, algo bizarro aconteceu. Encostei um pequeno pincel macio na superfície do manto para capturar alguns gramas de material. No momento que o pincel tocou a imagem, senti um choque. Não elétrico, não foi dor. Foi como uma onda que passou pelo meu braço, subiu até o ombro e me fez recuar instintivamente. Deixei o pincel cair. O que foi? Tiago perguntou alerta. Olhei para minha mão tremendo. Eu não sei. Foi como se ela tivesse me empurrado. Ele arregalou os olhos. Empurrado? Respirei fundo, tentando racionalizar. Não foi isso. Deve ter sido espasmo muscular. Eu tô tenso, agachado faz horas. É só cansaço. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Decidimos fazer uma pausa. Saímos da câmara principal. Voltamos até uma área mais ampla do túnel. Sentamos em pedras mais ou menos confortáveis e comemos as barras de cereal que levamos. O silêncio era opressor. Só o som da água gotejando e nossa respiração. Tiago mexia no celular, mesmo sem sinal, só para ter alguma distração. Eu revisava as fotos na câmera, ampliando detalhes, procurando explicações racionais para o que estava vendo. E foi então que ouvi um som baixinho, distante, vindo da câmara onde estava a imagem. Parecia canto, vozes femininas, suaves, harmoniosas, cantando uma melodia que eu não reconhecia, mas que parecia familiar de alguma forma ancestral. Gelei. Tiago, você tá ouvindo isso? Ele levantou a cabeça do celular. Ouvindo o quê? O canto continuava, ficando levemente mais alto. Isso, cara! Esse canto! Essas vozes! Ele ficou em silêncio, concentrado. Rafael, eu não tô ouvindo nada. Só a água pingando. Me levantei rápido, peguei a câmera e voltei correndo para a câmara principal. O canto estava mais claro agora. Múltiplas vozes sobrepostas, cantando em latim ou em português arcaico. Eu não conseguia distinguir. Entrei na câmara, apontei a lanterna para todos os lados, procurando a fonte do som. Nada. Só a imagem, ainda ali, ainda intacta, parecendo me observar com aqueles olhos pintados, que agora pareciam ter profundidade real. O canto parou abruptamente, quando Tiago entrou atrás de mim. Rafael, para com isso, cara. Você tá me assustando. Não tem ninguém aqui, não tem nada. É só a acústica da gruta fazendo truque com o som da água. Eu me virei para ele, frustrado. Eu não sou maluco, Tiago. Eu ouvi canto, vozes reais, eram mulheres rezando ou cantando, eram... Parei. Vi a expressão dele. Preocupação. Pena. Ele achava que eu estava surtando. Respirei fundo, tentando me acalmar. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos gravar áudio contínuo. Se tiver algum som anômalo, o equipamento vai captar. Aí a gente resolve isso cientificamente. Ele concordou, aliviado por ter uma tarefa concreta. Posicionamos 3 gravadores de áudio em pontos diferentes da câmara. Configuramos para gravação de alta sensibilidade e esperamos em silêncio. 15 minutos. Meia hora. Nada. Só o som ambiente normal de gruta. Água, pequenos estalos de rochas ajustando temperatura. Nossa respiração. Eu estava começando a achar que realmente tinha imaginado quando a temperatura caiu. Caiu brutalmente. Meu hálito ficou tão denso que parecia fumaça. Tiago percebeu também. Que porra é essa? A temperatura estava estável desde que chegamos. Checamos o termômetro digital. Tinha caído de 13 graus para 4 graus em menos de 1 minuto. Impossível termodinamicamente. E então, a imagem começou a brilhar. Não refletindo nossa luz. Emitindo luz própria. Um brilho suave, azulado, que vinha de dentro da terracota como se tivesse algo luminoso preso ali. Tiago largou a câmera. Eu quero sair. Agora. Você que está acompanhando essa história, já passou por algo que a ciência não conseguiu explicar? Algo que te fez questionar tudo o que você acreditava? Deixa aqui nos comentários porque eu prometo que essa expedição ainda vai ficar mais intensa. E eu ainda nem contei a parte que me quebrou completamente. Eu deveria ter ouvido o Tiago. Deveria ter saído daquela gruta, voltado para a superfície, respirado ar fresco e esquecido tudo aquilo. Mas algo me segurou. Não foi coragem, não foi curiosidade científica. Foi algo mais profundo, mais primitivo. Era como se uma voz silenciosa no fundo da minha mente sussurrasse. Fica. Você precisa ver. Você precisa entender. Tiago, calma. Vamos manter a racionalidade. Quedas bruscas de temperatura em grutas podem acontecer por correntes de ar subterrâneas. Ele me cortou. A voz trêmula. Rafael,
Olha para ela. Ela tá brilhando. Imagem de barro não brilha no escuro. Olhei. Era verdade. O brilho estava se intensificando, pulsando levemente, como se respirasse. A luz azulada iluminava toda a câmara agora, criando sombras dançantes nas paredes rugosas de pedra. Fiz a única coisa que minha mente científica conseguiu processar: documentar. Peguei a câmera térmica novamente. A imagem agora mostrava 6 graus acima da temperatura ambiente. O brilho não era ilusão de ótica, estava gerando calor mensurável. Tirei foto após foto, gravei vídeo, anotei no caderno com mãos tremendo. Isso é impossível. Isso viola a primeira lei da termodinâmica. Isso viola... A voz me cortou. Não foi externa, foi dentro da minha cabeça. Clara, feminina, maternal, firme. Rafael, filho, pare de lutar contra o que seus olhos veem. Caí de joelhos. Literalmente. Minhas pernas falharam e eu desabei no chão frio e úmido da gruta. Tiago correu até mim. Rafael, cara, você tá bem? O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Só conseguia olhar para tirar a imagem, para aqueles olhos pintados que agora pareciam realmente me ver, me conhecer, me penetrar até as camadas mais profundas da minha alma cética e orgulhosa. Eu ouvi uma voz. Consegui sussurrar. Tiago me puxou pelo braço. Cara, é os gases da gruta. É falta de oxigênio, é... Mas ele parou, porque a temperatura subiu de novo. Voltou aos 13 graus normais em segundos, e o brilho sumiu. A imagem voltou a ser apenas uma estátua de terracota coberta de poeira, iluminada só pelas nossas lanternas, como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse sido um sonho coletivo. Olhei para Tiago, vi no rosto dele o mesmo pânico que devia estar estampado no meu. A gente precisa levar essa imagem para análise laboratorial, falei, mais para mim mesmo que para ele. Precisa de datação por carbono, espectrometria de massa, análise de composição química. Tem uma explicação racional para isso tudo. Tiago balançou a cabeça lentamente. Rafael, a gente pode fazer todos os testes do mundo, mas no fundo você já sabe que nenhum laboratório vai conseguir explicar o que a gente acabou de ver. Eu odiava admitir, mas ele tinha razão. Minha fortaleza de ceticismo estava rachando, e eu ainda nem sabia o pior. Ficamos mais 1 hora naquela gruta, eu tentando coletar evidências, racionalizar, encaixar o inexplicável dentro de algum framework científico conhecido. Tiago ficou mais afastado, sentado num canto, claramente querendo ir embora, mas sem coragem de me deixar sozinho. A imagem permaneceu inerte, normal, apenas uma estátua antiga, mas algo tinha mudado no ar, ou talvez em mim. Quando finalmente decidimos sair, aconteceu algo que me quebrou completamente. Eu estava guardando os equipamentos na mochila de costas para a imagem, quando senti uma mão no meu ombro. Virei instantaneamente. Nada. Tiago estava a metros de distância. Você me tocou? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele negou com a cabeça, os olhos arregalados. Eu não saí daqui, Rafael. Eu não me movi. A mão no meu ombro tinha sido real. Eu tinha sentido o peso, a pressão, o calor. Não foi imaginação, não foi espasmo muscular, não foi nada que minha mente pudesse descartar. Era uma mão, e junto com o toque, veio a mesma voz interna, agora mais clara, mais próxima. Você procura explicações porque tem medo de aceitar que existem coisas maiores que sua compreensão. Mas não tenha medo, filho. Você foi trazido aqui por uma razão. Caí sentado no chão, as costas contra a parede fria da gruta, e pela primeira vez em 8 anos de exploração, em 34 anos de vida construída sobre lógica e razão, eu chorei. Chorei de confusão, de medo, de algo que eu nem sabia nomear. Tiago veio até mim, sentou do meu lado, colocou o braço ao meu redor. Não disse nada, só ficou ali, presente. Testemunha silenciosa do meu colapso epistemológico. Eu não sei o que é real mais, Tiago, consegui falar entre soluços. Eu passei a vida inteira explicando o inexplicável. Eu sempre tive resposta para tudo. Mas aqui eu não tenho nada. Nenhuma explicação, nenhuma teoria. Só vazio. Ele apertou meu ombro. Talvez esse seja o ponto, cara. Talvez a gente não precise ter todas as respostas. Talvez algumas coisas sejam só para serem testemunhadas, não explicadas. Respirei fundo, limpei o rosto com a manga da camisa suja de lama e olhei uma última vez para uma imagem. Ela estava lá, serena, impassível, protegida por 100 anos de abandono e ainda assim, perfeita. E pela primeira vez, não olhei com olhos de cientista. Olhei com olhos de humano, de ser finito diante do infinito, de criatura diante de algo que transcendia qualquer categoria que eu conhecesse. Me levantei devagar. Vamos embora. Tiago concordou rapidamente. Pegamos nossos equipamentos e caminhamos de volta pelo túnel estreito, pelas pedras molhadas, pela escuridão que agora parecia menos ameaçadora e mais acolhedora. Como útero, como lugar de gestação de algo novo dentro de mim. Quando saímos pela fenda irregular e a luz do sol me atingiu em cheio,
Tive que fechar os olhos. Doía. Doía porque eu era diferente do homem que tinha entrado ali. João Batista nos esperava sentado numa pedra, mascando um palito, o chapéu de palha protegendo o rosto enrugado do sol da tarde. Quando nos viu, se levantou devagar e analisou nossos rostos. Vocês viram, né? Viram o que meu avô falava. Não era pergunta, era constatação. Eu só conseguia acenar com a cabeça. Tiago estava pálido, silencioso. João suspirou. Acontece com todo mundo que entra lá com o coração aberto. A imagem, ela escolhe. Escolhe quem vai testemunhar, quem vai contar, quem vai ser transformado. Descemos a serra em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando chegamos no carro, sentei no banco do motorista, mas não liguei a chave. Fiquei ali, mãos no volante, olhando para o nada. Tiago, o que a gente faz com isso? Ele olhou para mim, exausto. Eu não sei, Rafael. Eu sinceramente não sei. Se a gente postar o vídeo, vão dizer que é fake, que é CGI, que é pegadinha. Se a gente chamar cientistas, vão querer remover a imagem, estudar, dissecar, e eu tenho a sensação de que ela não quer isso, de que ela quer ficar lá, protegida, esperando. Tinha razão. Voltei para São Paulo 2 dias depois. Não postei o vídeo, não mandei as amostras para laboratório. Guardei tudo num HD externo e tentei voltar à vida normal, mas não consegui. Cada exploração que fazia depois daquela, cada local abandonado que entrava, cada fenômeno estranho que investigava, eu olhava com outros olhos. Não mais com o ceticismo arrogante de antes, mas com humildade, com abertura, com aceitação de que talvez, só talvez, o universo seja muito mais vasto e misterioso do que minha ciência limitada poderia algum dia explicar. 3 meses depois, voltei sozinho à gruta. Não levei câmeras, não levei equipamentos. Só uma vela e um terço que Beatriz tinha me dado quando contei para ela o que aconteceu. Entrei, me ajoelhei na frente da imagem e pela primeira vez na vida, rezei. Não sabia as palavras certas, não sabia o protocolo católico, não sabia nada. Só falei do coração. Eu não sei se você é real, se é divina, se é uma manifestação de algo que eu não compreendo. Mas eu aceito. Aceito que eu não tenho todas as respostas. Aceito que existe algo maior. E aceito que talvez meu papel não seja explicar, mas testemunhar. Não houve brilho, não houve voz, não houve nada dramático. Só paz. Uma paz profunda que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida de certezas científicas. E quando saí daquela gruta pela última vez, deixei ali meu velho eu. O Rafael arrogante, o Rafael que precisava explicar tudo, o Rafael que tinha medo do mistério. Hoje, 2 anos depois, ainda faço explorações, ainda documento locais abandonados. Mas meu canal mudou. Agora eu falo sobre o inexplicável com respeito, não com deboche. Falo sobre a possibilidade do sagrado, não com pregação, mas com abertura. E as pessoas percebem. Os comentários mudaram. Deixaram de ser céticos radicais e passaram a ser pessoas compartilhando suas próprias experiências com o transcendente. A imagem ainda está lá, na gruta de Santa Rita do Ouro, ainda intacta, ainda protegida, ainda esperando. Esperando por outros céticos orgulhosos que precisam ser quebrados. Esperando por outros Rafaéis que precisam aprender que fé não é inimiga da razão. É apenas o reconhecimento humilde de que há coisas entre o céu e a terra que nossa filosofia sequer sonha. E eu guardo comigo a sensação daquela mão no meu ombro, o calor daquele toque maternal, firme, que me disse sem palavras: está tudo bem não entender, está tudo bem apenas crer. Nossa Senhora Aparecida permanece na escuridão da gruta, intacta há mais de 100 anos, desafiando toda a lógica científica. E eu agradeço por ter sido escolhido para testemunhar esse mistério que me salvou da prisão da minha própria arrogância intelectual. De onde você está assistindo isso? Escreve nos comentários sua cidade e estado. E me conta, você é do time que precisa explicar tudo? Ou você consegue aceitar que existem mistérios que são para serem vividos, não decifrados? Porque depois dessa experiência, eu aprendi que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ter humildade para reconhecer que não temos.